A social-democracia ela surge na Alemanha lá no final do século XX. O Partido Social Democrático Alemão surge a princípio com ideias marxistas, mas percebe que os trabalhadores eles também aceitam ideias capitalistas. Então a ideia passa a ser corrigir as supostas falhas do capitalismo, deixando a luta comunista, mas eles mantêm o foco ali no pleno emprego, na melhoria do salário e condições de trabalho. Isso contribuiria para o aumento da demanda e do consumo interno, fazendo com que a nação se desenvolva. O Estado fará o papel de regulador, controlando, por exemplo, a questão do salário mínimo, a questão da jornada de trabalho, dos direitos do trabalhador. Seria então um Estado protecionista em favor do trabalhador. O Estado deve criar linhas de créditos para estimular assim a produção e automaticamente a economia, gerando impostos e o crescimento da nação. Quer saber mais? Inscreva-se Play História Professor Macari. Um dos grandes equívocos sobre o conservadorismo é que muitos acham que eles querem deixar tudo como sempre está. O conservadorismo nasceu em 1790 com Edmund Burke, que ele vai fazer aí uma crítica à Revolução Francesa. Que o direito individual não pode sobrepor de forma alguma às tradições. Acreditava que redistribuir o ganho de poucos para muitos faria com que os ganhos se tornassem absurdamente menores, porque as mudanças devem ocorrer, mas de uma forma gradativa, lenta e responsável, sem sobrepor-se à cultura, à moral e à tradição de determinada sociedade. Acreditam que princípios filosóficos e religiosos atuam como direcionamento ético e moral para a sociedade. Para eles, nem todo progresso é benéfico à sociedade quando infligem a questão moral, ética e tradicional. Na economia, acredito que o Estado deve ter limite na sua atuação. A crítica progressista contra o conservadorismo é a questão, das vezes, da imposição de padrões culturais. O progressismo surge na Europa durante os séculos 17 e 18 com o iluminismo. O indivíduo tem a responsabilidade das suas ações dentro de uma sociedade. Tem um caráter reformista e não presos a nenhum tipo de padrão moral. Supostamente ele segue uma luta em favor dos excluídos da sociedade, como por exemplo todos aqueles movimentos sociais que querem transformações, mudanças a seu favor, progredindo gradativamente. A crítica conservadora é que ele se opõe às tradições, as questões religiosas, para que se desenvolva uma sociedade. Vale lembrar que alguns grupos liberalistas e outros grupos da social-democrata também acabam tendo pautas progressistas. O anarquismo ele vem da palavra anarcos, que quer dizer ausência de coerção, ausência de Estado. Não significa falta de ordem ou caos, ao contrário, é um movimento sociopolítico. Uma doutrina do século XVII que se amplia no século XX por causa dos meios de comunicação. Esse movimento valoriza o auxílio mútuo, fraterno e igualitário, contrapondo-se então às questões hierárquicas. Criticam a propriedade privada, o capitalismo em detrimento do proletariado. Não são favoráveis a instituições financeiras. Então, poderia-se dizer que parece o socialismo? Não, porque eles não aceitam qualquer tipo de ideia de hierarquia. Defendem ideias libertárias de auxílio mútuo social. O anarcossindicalismo ou sindicalismo revolucionário é um movimento ali do início do século XX que tem como caráter o anarquismo, a ideia de não se ter ali as hierarquias estatais. No entanto, ela atribui ao sindicalismo todo o movimento de força na luta em favor dos trabalhadores, promovendo então greves, manifestações em prol da melhoria social das condições de vida, pressionando os proprietários, os burgueses, a cederem aos benefícios. Eles exerceram no início do século XX aqui no Brasil um papel fundamental ali nos movimentos operários que ocorriam naquela época. Mikhail Bakunin, as suas ideias então deste russo, foi uma das principais bases para a formação do anarcossindicalismo. Mas vale lembrar que em 1917 os anarquistas italianos influenciaram bastante aquele período de greve ali em busca de melhorias nas condições sociais. O totalitarismo é a concentração de poder na mão de um único governante que representa o Estado, onde ele faz com que o Estado esteja acima de tudo, esteja acima de todos. Não há assim, por sua vez, espaço para a democracia. Todas as decisões políticas são tomadas de acordo com o líder do Estado e de acordo com a sua própria vontade. Embora haja semelhanças, mas diferentemente do absolutismo, o absolutismo, o poder era concentrado no rei, onde ele tinha ali poderes divinos, porque afinal
Afinal de contas, ele tinha o direito divino de governar. Então, ele representava então toda a lei e poderia estar inclusive acima da lei. Agora, o Estado era o rei. No caso do totalitarismo, não. O líder representa o Estado, que por sua vez, quando ele sair, outro líder assumirá esta posição. Quer saber mais? Play História, professor Macari.